RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira, e abrimos com os títulos. O presidente do PAICV considera inédito em Cabo Verde o facto de um político se abrir à inspeção das contas da sua gestão, fazendo alusão à atitude do chefe de Estado, que em consequência devolveu ao Estado o montante pago à primeira-dama. Rui Semedo entende que estamos perante uma atitude pedagógica que deve ser seguida pelo primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro. Presidente do Fórum Cabo-Verdiano para a Sociedade Civil defende a necessidade dos cidadãos terem instrumentos que lhes permitam acompanhar as despesas públicas durante a gestão das contas do Estado. Para Dionísio Pereira, só desta forma haverá garantia de transparência na gestão da coisa pública. Projeto Lar de Idosos em Castelão, cidade da Praia, com reforço de verba em 4 milhões de escudos durante os próximos 2 anos. Protocolo para impulsionar o programa de envelhecimento saudável e com dignidade foi rubricado hoje na capital cabo-verdiana. Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino arranca nesta tarde no Sal e com a participação de 6 equipas. Portugal registra sismo de magnitude 5,3, não há quaisquer danos pessoais e materiais. O presidente português reiterou a necessidade dos cidadãos manterem calmos. O sismo foi ainda sentido em Espanha, Gibraltar e Marrocos. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Olá aos votos de muito boa tarde e seja bem-vindo a este jornal das 13 horas. O presidente do Fórum Cabo-Verdiano para a Sociedade Civil defendeu hoje a necessidade dos cidadãos terem instrumentos que lhes permitam acompanhar as despesas públicas durante a gestão das contas do Estado. Só desta forma, explica Dionísio Pereira, haverá garantia de transparência na gestão da coisa pública. Como sabem, tem sido mais o Parlamento, o Tribunal de Contas, que têm acompanhado o Ministério das Finanças no processo de execução orçamental. Desde o início do projeto, na sua primeira fase, em 2014, a intervenção das organizações da sociedade civil era suposto ser muito mais acutilante, mais interventiva. Infelizmente, não foi possível. Já nesta terceira fase, mobilizamos-nos e entendemos que é a vez da sociedade civil, em conjunto com os profissionais da comunicação social e os órgãos da comunicação social, fazermos o acompanhamento desde a fase da montagem, da concepção do Orçamento Geral do Estado, assim como analisando os relatórios intercalares, portanto, e o relatório final em matéria de execução orçamental, o que poderá, em certa medida, vir a dar garantia de alguma transparência na gestão da coisa pública. Caso detecte quaisquer irregularidades nas despesas públicas, os cidadãos não têm poder para repor ou propor penalização, mas têm-no de forma indireta, como esclarece Dionísio Pereira. Porque exerce influência na feitura da opinião pública e a opinião pública influencia os resultados eleitorais e, consequentemente, temos o poder de penalização. É por isso que, explica o presidente do Fórum Cabo-Verdiano para a Sociedade Civil, arranca hoje na Praia uma formação sobre análise e interpretação, visando dar competência técnica à sociedade civil para monitorar as despesas públicas. Que, através da formação, vai-se desenvolver as competências em matéria de análise e interpretação para se poder opinar. Portanto, não haverá tanto esforço na corrida atrás de papel físico para o efeito, mas consultando quer o site de Propalop Timor-Leste na questão dessa plataforma de monitoria, assim como o seguimento do grosso do material que, felizmente, o Ministério das Finanças vai sempre disponibilizando, utilizando as competências, tanto intelectuais, isso possibilitará fazer o exercício. O ponto alto desta formação, financiada pelo programa Propalop e Timor-Leste, é a constituição de um núcleo integrado por agentes da sociedade civil, dotados de conhecimentos técnicos que lhes permitam acompanhar a gestão do Orçamento Geral do Estado. Ter mais mulheres nas listas para as eleições em Cabo Verde, incluindo as presidenciais e legislativas, é a meta da Rede das Mulheres Parlamentares, como diz a sua presidente, Lúcia Passos.
E a nossa meta, a nível do plano de advocacy médio prazo, é que em 2028, nas próximas eleições autárquicas, tenhamos mais mulheres candidatas presidentes da Câmara Municipais, mas também que sejam eleitas, porque já tivemos, em todas as eleições estamos a ter mulheres candidatas. Portanto, a legislatura passada não tivemos nenhuma mulher que foi eleita. Portanto, a Jacira ascendeu ao cargo pelas razões que todos nós conhecemos. Anteriormente tínhamos, portanto, a primeira foi a doutora Isaura Gomes, portanto, que era uma mulher candidata do MPD. Depois tivemos também a Vera Almeida, do PSV. Já tivemos também a Rosa Rocha, do PSV, que todas foram eleitas. Agora, quando é que teremos uma mulher Presidente da República, Primeiro-Ministra? Pode ser uma surpresa. Nós temos que trabalhar para isso e a rede vai trabalhar um plano de advocacy, como eu disse, a médio e longo prazo, para prepararmos as mulheres para estarem disponíveis para se candidatarem não só para as câmaras municipais, mas também para o cargo de Primeiro-Ministro, para a Presidência da República, mas também para o próprio Tribunal Constitucional. A rede já pensa na alteração da lei da paridade, contando com a abertura dos partidos políticos e da sociedade civil. Estamos a fazer esse trabalho, portanto, de advocacy, não só para o aumento da participação das mulheres nas listas de eleição de 2024, mas também estamos a sensibilizar os partidos para a necessidade da alteração da lei nos próximos tempos, porque é uma lei que exige 2/3, então a rede não tem uma personagem para apresentar a proposta, terá que ser os deputados dos diferentes partidos políticos a fazer a subscrição da revisão da lei da paridade. Por isso nós estamos a fazer esse trabalho nesse momento de sensibilização não só dos partidos políticos, mas também da sociedade em geral. Combater a discriminação da mulher em relação à sua participação na vida política é um dos obstáculos a ser removido, como realça Lúcia Passos. Temos estereótipos que temos que combater e temos uma questão cultural muito forte em relação, portanto, à discriminação da mulher, a sua participação efetiva em termos políticos e das esferas de decisão. A Constituição dá essa prerrogativa à sociedade, ao Estado de Cabo Verde, para remover os obstáculos. E havia um obstáculo e esses obstáculos estão que a ser impediam removidos. a participação da mulher. A lei da paridade é exatamente isso, é para fazer essa remoção dos obstáculos, para permitir, portanto, aos partidos políticos trabalharem de uma forma mais equilibrada e permitir as mulheres terem o mesmo acesso, a mesma oportunidade. É igualar as oportunidades. Foi isso que nós fizemos com a lei da paridade, é repor a justiça social. Nós não fizemos nada da normal. Nós, até porque devíamos colocar na lei 50-50, porque neste momento, assim como ela está, ainda há uma discriminação, porque um dos géneros, nós não dissemos que é o homem ou a mulher, dissemos que um dos sexos pode ter 50, pode ter 60 e o outro pode ter 40. Portanto, nós podemos ter uma lista em que haja 60% de mulheres. Exatamente. E 40 de homens. E 40 de homens, portanto. Mas nós não queremos isso, por isso estamos a trabalhar para fazer a revisão da lei, para termos uma paridade 50-50, o equilíbrio. A presidente da Rede das Mulheres Parlamentares falava hoje ao Café Central da RCV a propósito do plano de advocacy para a paridade que a organização tem estado a realizar concernente às eleições autárquicas deste ano. O presidente do PSV considera inédito em Cabo Verde o facto de um político se abrir à inspeção das contas da sua gestão, fazendo alusão à atitude do chefe de Estado, que em consequência devolveu ao Estado o montante pago à primeira-dama. Rui Semedo entende que estamos perante uma atitude pedagógica que deve ser seguida pelo primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro, sobretudo quando se fala de irregularidades na gestão de obras que foram duplamente faturadas e mais de 9 milhões de contos por justificar referentes ao fundo da Covid-19. A reportagem com a Joana Lopes. Em resposta às perguntas dos jornalistas sobre a atitude do chefe de Estado de devolver, na sequência do relatório da Inspeção-Geral das Finanças, o montante pago como salário à primeira-dama, o presidente do maior partido da oposição entende que o presidente da República andou bem. E assumiu uma posição que deve ser valorizada, de pedir para que o processo, mas também a presidência da República fosse aberta à inspeção. É um facto inédito nesta República. Mesmo sem a decisão do Tribunal de Contas,
mesmo apenas com a inspeção, ele decidiu preservar a instituição e valorizar os recursos públicos. Portanto, é uma atitude também de se louvar. Detectou-se que há falhas, ele corrige imediatamente as falhas. É uma questão que deve ser valorizada enquanto atitude pedagógica, e disse também que não voltaria a acontecer, ou que não voltará a acontecer. É a primeira vez que estamos a ter uma figura de Estado a assumir claramente que houve falhas, mas também a tomar uma atitude de que vai-se tomar medidas para que não haja mais falhas. Considera Rui Semedo que o chefe do governo e o vice-primeiro-ministro deveriam também pedir inspeção aos recursos utilizados quando há indícios de irregularidades graves e avultados recursos a repor. Eu acho que o primeiro-ministro deveria, à luz deste exemplo, também pedir, e daria tranquilidade às pessoas, pedir uma inspeção à utilização dos recursos ao seu gabinete. Não conseguiu fazê-lo com relação às suas contas na Câmara. Por 3 anos consecutivos, 10, 11, 12, as suas contas não tiveram a homologação, portanto, foram registradas falhas graves. Eu acho que não se fez nada, infelizmente. Ele teria avultados recursos a repor. A questão deste momento é os outros atores se disponibilizarem para serem fiscalizados, controlados. E aí seria, digamos, ótimo, extraordinário, que o primeiro-ministro desta República, ou também o vice-primeiro-ministro, abrissem os seus gabinetes para serem inspecionados. O presidente do PICV cita exemplos de irregularidades supostamente cometidas pelo governo. Por exemplo, obras que foram financiadas 2 vezes por montantes que ultrapassam os 50, 60 mil contos. Posso dar o exemplo também de fundos que foram recebidos mais de 100 mil contos sem justificação. Ou poderia vir a questão dos fundos da Covid, que há mais de 9 milhões de contos por justificar que nem o Tribunal de Contas conseguiu encontrar os justificativos. Em relação à marcação da data das eleições autárquicas, Rui Semedo lamenta o facto de Ulisses Correia Silva, apesar de ter prometido ouvir os partidos políticos em relação a este assunto em agosto, só o vai fazer em setembro. 13h13, Jornal da Tarde da sua RCV. O ministro do Mar, Jorge Santos, visita o Porto da Praia e várias outras estruturas sob a sua tutela. Acompanha esta visita de Jorge Santos, repórter Carmelita do Rosário, que se junta a nós em direto neste jornal das 13. Boa tarde, Carmelita. Muito boa tarde para ti, Orlando Lima. Boa tarde aos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Exatamente, Orlando Lima, o ministro, agora o ministro do Mar, Jorge Santos, já fez uma visita desde por volta das 12 horas, passou pelo centro de pequenas encomendas, no edifício da Estiva, e está a tomar curso também, foi tomar curso também as obras de modernização do cais de cabotagem, e está praticamente a finalizar a sua visita, depois de também passar por outros setores, aqui no cais de pesca. A sua ministra, seu primeiro contacto aqui no Porto de Praia, rapidamente da Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, as suas primeiras impressões, sobretudo que eu gostaria que me focasse em 2 momentos: a modernização do cais de cabotagem e também esta questão da normalidade quando nós falamos dos transportes. Acabou de ouvir que o setor marítimo vai para o Ministério dos Transportes. Obrigado. Estamos aqui a dar continuidade a um conjunto de visitas. Já visitamos o Porto Grande do Mindelo e agora o Porto da Praia. Começamos por visitar os armazéns para pequenas encomendas e testemunhar também toda a evolução e modernização do sistema com um novo modelo de gestão de pequenas encomendas, passando também pelas instalações dos trabalhadores do Porto, a humanização que está sendo introduzida para a Estiva e todos os trabalhadores do Porto, com condições dignas, não só aqui também, mas em todo o sistema portuário cabo-verdiano. Já tinha também testemunhado em São Vicente. E também visitamos a requalificação do Porto da Cabotagem, sua modernização,
e a sua reestruturação para permitir melhores condições operacionais do próprio porto. Por conseguinte, o que nós estamos a testemunhar é todo um conjunto de intervenções visando a eficácia do Porto da Praia, que é um porto importante pelo volume de operações, mas também pelo volume de cargas e de passageiros. Por isso é um porto muito importante dentro do sistema marítimo portuário. Igualmente, nós estamos agora a iniciar a visita ao porto de pesca da praia, onde iremos também conhecer a realidade do porto, ouvir e, possivelmente, introduzir as melhorias ou também intervenções que possam ser necessárias. Por isso, este contacto é muito importante. Relativamente aos transportes marítimos, esta reforma, o Governo achou de bem centrar toda a atividade dos transportes num só Ministério. Portanto, vamos ter o Ministério dos Transportes e que vai ter responsabilidade não só dos transportes aéreos, como também dos transportes marítimos. E é neste quadro que estamos a fazer essa reforma, de forma tranquila, e com certeza que toda a atividade de transportes, que diz respeito principalmente aos transportes, à circulação dos barcos e também à concessionária CV Interilhas e todo o que diga respeito ao Serviço Público de Transportes, é com o Ministério do Mar e nós, com certeza, estamos nessa fase de transição. Ok, continuamos a ter estes problemas em relação aos transportes em Cabo Verde. Quais são as alternativas do Governo para já? Temos neste momento a questão da Ilha do Maio, há um sofrimento enorme da população da Ilha do Maio, há escassez de muita coisa. Qual é a alternativa mais rápida, principalmente para a Ilha do Maio, já que a CV Interilhas já disse mesmo ao Presidente da Câmara Municipal que ele arranja um navio para ir para a ilha? Nós tomamos uma decisão a nível do Governo para a requalificação, a reestruturação do navio Praia da Guada. E que é um navio que possivelmente virá colmatar esta necessidade, principalmente na sua ligação com o Maio e noutras rotas importantes do país, com a sua transformação e também com a montagem no mesmo navio de todas as condições para a rampa de popa. Igualmente, o Governo de Cabo Verde já é público que tem um processo de aquisição de navios não só para o transporte interilhas, e que neste momento é um projeto que está sendo executado e está sendo dirigido pela Enapor. E o processo está em curso, os barcos, o primeiro já está na fase de concurso para ser fabricado, assim como também quer comprar ainda um barco que não seja, mesmo não sendo novo, mas que seja adaptado às condições. Ou seja, o que se quer é rapidamente melhorar ainda mais os serviços portuários e atender, por exemplo, a uma situação como a Ilha do Maio, mas também criar. Agora, temos que ter em vista que a demanda está a aumentar, cada vez mais temos transporte de mercadorias e também de pessoas em Cabo Verde, e a resposta, com certeza, é cada vez mais exigente. E é neste quadro que estamos a criar as soluções. Muito obrigada. Orlando Lima, são palavras do Ministro do Mar, Jorge Santos, que faz esta visita ao Porto da Praia. Já passou por vários setores e termina agora a sua visita exatamente aqui no cais de pesca. Fica também esta promessa do Governo de resolver ainda nas próximas horas a questão dos transportes para a Ilha do Maio, uma das situações mais preocupantes neste momento em Cabo Verde. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Carmelita do Rosário, acompanhar a visita do Ministro do Mar, Jorge Santos, na cidade da Praia. O projeto Lar de Idosos em Castelão, na cidade da Praia, vai ter o reforço de verba em 4 milhões de escudos cabo-verdianos durante os próximos 2 anos. O protocolo para impulsionar o programa de envelhecimento saudável e com dignidade foi assinado entre a Câmara Municipal da Praia e a CV Telecom. Edneia Barros. A verba será canalizada exclusivamente para melhorar a qualidade de vida dos idosos, garante o autarca praiense. Francisco Carvalho sublinha que essa iniciativa é um exemplo a ser seguido para garantir melhor bem-estar aos que mais precisam. O montante é expressivo, 4 milhões de escudos
e 2 milhões de escudos por ano. O montante é expressivo e permite-nos fazer muita coisa, mas mais do que o valor em si, é o gesto, porque seguramente que se nós tivéssemos mais empresas que se dedicassem um pouco mais nessa aposta, nestas áreas cruciais para o bem-estar de todos, para a qualidade de vida, para a paz social, seguramente que nós hoje teríamos uma praia muito melhor, uma praia muito mais próxima daquilo que é o sonho de todos nós. Nós vamos aplicar isto da forma mais direta possível na melhoria da condição de vida das pessoas, em termos de medicamentos, em termos de vestuário, em termos de alimentação, em termos desses cuidados. A parte das infraestruturas, a Câmara vai ter mesmo de buscar formas de assumir. Paredes, pinturas, portas e janelas, assumimos nós. O valor em si não é o mais importante, mas sim o impacto que poderá ter na vida dos beneficiados, frisa o presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom. João Domingos Correia acrescenta que a operadora de telecomunicação que dirige quer ser parte da solução para garantir o progresso social. Tudo olhando para o progresso social do modo geral. E com a Câmara Municipal da Praia nós privilegiamos, portanto, esse domínio que iremos trabalhar ao longo dos anos, olhando, portanto, para os nossos idosos como pessoas que já deram um contributo muito relevante para o processo de desenvolvimento do país e que neste momento, portanto, precisam de nós para estarmos juntos, portanto, concorrendo para o bem-estar dessa Câmara Social. E o facto do país ter avançado bastante, nós melhoramos substancialmente a esperança de vida das pessoas. E melhorando a esperança de vida dessas pessoas, nem sempre é concomitante dizer que essas pessoas vão ter uma proteção ao longo da vida. E acontece, portanto, por alguma razão, que há um grupo de pessoas que não têm quem tomar conta dessas pessoas em casa, ou que mesmo tendo, portanto, descendentes, esses descendentes são ocupados noutras situações. Pelo menos para essas pessoas, nós vamos fazer tudo para que se sintam felizes nessa fase final da vida. De salientar que o projeto Lar de Idosos em Castelão realiza ao longo do ano várias atividades de convívio. E o autarca praiense insta as associações a mobilizarem-se para que o máximo de idosos possam tirar proveito das iniciativas promovidas no âmbito desse programa de envelhecimento saudável. Cidade de Porto Novo recebe durante 3 dias a 3ª edição do Encontro Nacional das 4 escolas técnicas do país e os delegados do Ministério da Educação dos respectivos concelhos. O encontro visa efetuar o balanço do ano letivo 2023-2024 e apresentar as perspectivas para o ano letivo 2024-2025. Augusto Oliveira. O 3º Encontro Nacional dos Dirigentes das Escolas Técnicas de Cabo Verde tem como anfitriã a Escola Técnica João Varela, na cidade de Porto Novo. O Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, disse à nossa reportagem que, além de fazer o balanço do ano letivo transato e perspectivar o ano letivo 2024-2025, o evento visa igualmente a preparação do programa de superação educativa numa primeira fase experimental. Este encontro visa, sobretudo, fazermos um balanço daquilo que foi o ano letivo transato, perspectivarmos o novo ano letivo e prepararmos um conjunto de ações que vão ser realizadas no decorrer do próximo ano, isto no tocante ao ensino técnico, ao ensino profissional, mas também a educação de jovens e adultos. Temos as quatro escolas técnicas do país, mas também temos connosco a Escola Secundária Dr. Teixeira de Sousa de São Filipe Fogo e a Escola Secundária Olavo Muniz do Sal, tendo em conta que vamos preparar o lançamento do programa de superação educativa que são lançadas nessas 4 escolas como uma fase experimental. Adriano Moreno diz que o ano letivo 2023-2024 decorreu na normalidade, com a realização de alguns pressupostos e com resultados positivos. Em termos da dinâmica das escolas, correu dentro daquilo que é a normalidade, portanto, com todas as escolas a nível do ensino básico com uma boa taxa de aprovação, uma taxa de portanto, reprovação que ainda precisamos trabalhar mais e uma taxa de abstenção que, portanto, é basicamente residual ao nível do ensino básico. Ao nível do ensino secundário ainda temos mais trabalho
a fazer, mas as taxas vão aumentando, as taxas de aprovação ano a ano. O objetivo é sempre ter valores mais perto daquilo que é os 100%. Na abertura do encontro, o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, defendeu a necessidade de se aprofundar a nível do país as apostas na formação técnico-profissional. Constatamos que, por exemplo, a nossa Escola Técnica João Varela tem neste momento e até agora uma percentagem muito menor de alunos que recorrem à via técnica, apesar de ser criado inicialmente para potenciar exatamente a formação no ensino pela via técnica. Houve períodos até em que estivemos menos, mas nesse momento, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido, há uma maior conscientização dos pais, dos alunos encarregados de educação e da sociedade, e estamos a fazer progressos nesse sentido. O encontro, que terá lugar durante 3 dias, conta ainda com a participação dos diretores das escolas básicas e secundárias, Olavo Muniz, e da Escola Secundária Teixeira de Sousa, bem como dos delegados do Ministério da Educação desses concelhos. Começa hoje na Ilha do Sal o Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino. O presidente da Associação Regional, Luciano Faria, garante estar tudo a postos para a competição, que contará com a participação de 6 equipas. Da região de Santo Antão não tem Paulense, de São Vicente não tem Universidade de Mindelo, de Ritsal não tem Volley Club, de Santiago Sul não tem Inter, que é o campeão em título, e não tem ABC, que é representante da ilha, a segunda representante da região de Santiago Sul, e não tem Graciosa de Santiago Norte. Há todas 6 equipas para um campeonato dividido em grupos de 3. Luciano Faria explica como estão distribuídas as equipas. O grupo A tem Inter, é atual campeão, Santo Antão e São Vicente. No grupo B não tem Sal, Santiago Norte e Santiago Sul, onde seriam Graciosa uma ABC. E não tem que jogos de grupos segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira não tem meias finais, de que os primeiro e segundo lugar de cada grupo, e sexta-feira seria a final. Os jogos acontecem todos no Polidesportivo de Espargos e o presidente da Associação Regional de Vôlei apela à forte participação dos salenses. Não queria fazer um jogo na Santa Maria para parabenizar a alteração e melhoria daquele polidesportivo, mas está a ficar para um próximo, mas é que os jogos acabam a ser tudo nos parques e é tudo preparativo para acolher igualmente há dias, como aconteceu de handball, fazer um grande evento naquele pavilhão. Relativamente ao público, sempre pedi pessoas para dar sigilo aquele apoio moral, né? Que sempre quando te jogar na casa público que é a maior força, né? E jogar na casa sem público já te chove meio que desmotivado para o jogo, né? E depois quando é uma competição nacional, segundo não tinham olhado noutras ilhas, sempre participação de público é forte, né? Queres saber, quando mais boba apoia a equipa de casa, mais chances tem de ganhar, né? E na sala não tem que manter a mesma filosofia de apoiar equipas de casa, que podem ter aquela maior força para tentar ser campeão, né? O Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino decorre até o dia 30 de agosto. Os jogos iniciam hoje às 18 horas. A partida inaugural desta segunda-feira será entre a equipa anfitriã Volley Clube de Espargos e Graciosa de Santiago Norte. O segundo jogo da noite vai colocar frente a frente as equipas Inter da Praia e Paulense de Santo Antão. A finalizar este jornal, o presidente português Marcelo de Sousa reiterou em mensagem, neste caso, dirigida aos cidadãos, serenidade, tranquilidade e normalidade após o sismo de magnitude de 5,3 registrado esta madrugada. Funcionou o que devia ter funcionado, assim afirmou o presidente português, após reunião com Paulo Rangel, primeiro-ministro em funções. O presidente da República informou que a notícia importante é que até o momento não há qualquer informação sobre danos pessoais ou patrimoniais na área abrangida. Rebelo de Sousa defendeu a importância de ações de prevenção nas escolas.
nos estabelecimentos públicos, referindo que provavelmente haverá que alargar aquilo que se tem feito para sensibilizar a opinião pública, a começar nos mais novos, para o facto de que Portugal está numa área sísmica. O sismo desta madrugada foi registado também em Espanha, Gibraltar e Marrocos. 13h30. Vamos aqui recordar os títulos que fizeram esta edição. O presidente do PAICV considera inédito em Cabo Verde o facto de um político se abrir à inspeção das contas da sua gestão, fazendo alusão à atitude do chefe de Estado, que em consequência devolveu ao Estado o montante pago à primeira-dama. Rui Semedo entende que está-se perante uma atitude pedagógica que deve ser seguida pelo primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro. O presidente do Fórum Cabo-Verdiano para a Sociedade Civil defende a necessidade dos cidadãos terem instrumentos que lhes permitam acompanhar as despesas públicas durante a gestão das contas do Estado. Para Dionísio Pereira, só desta forma haverá garantia de transparência na gestão da coisa pública. Projeto Lar de Idosos em Castelão, na capital do país, com reforço de verba em 4 milhões de escudos durante os próximos 2 anos. Protocolo para impulsionar o programa de envelhecimento saudável e com dignidade foi rubricado hoje na cidade da Praia. Campeonato Nacional de Voleibol Sénior Masculino começa hoje às 6 da tarde na Ilha do Sal, com a participação de 6 equipas, o campeonato que vai até o dia 30 deste mês. Portugal registrou o sismo de magnitude 5,3, não há quaisquer danos materiais e pessoais. O presidente português reiterou serenidade aos cidadãos, sismo que foi sentido também em Espanha, Gibraltar e Marrocos. Boa tarde, fique bem. Boa tarde, Orlando Lima. As notícias serão atualizadas na Rádio de Cabo Verde às 15. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.